E se civilizações antigas, muito antes de nós, tivessem alcançado um nível de conhecimento tão avançado que hoje seríamos apenas ecos distantes do que eles já foram? Imagine cidades gigantes desaparecendo em uma única noite. Monumentos erguidos com técnicas que nem a ciência moderna consegue explicar. Existem pistas espalhadas pelo mundo que contam uma história proibida, uma história que poucos têm coragem de investigar. Neste vídeo, você vai descobrir 7 civilizações perdidas que desafiam tudo o que sabemos e que podem mudar para sempre a forma como você enxerga a humanidade. Então, se você é curioso de verdade, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dessas histórias você acha que vai te surpreender mais. Prepare-se, o que você vai ver agora é muito mais real do que parece. Os livros de história sempre contaram que a humanidade evoluiu em linha reta, das cavernas até os arranha-céus que conhecemos hoje. Mas será que isso é mesmo verdade? Nas últimas décadas, arqueólogos e exploradores encontraram pistas que parecem desafiar tudo o que sabemos. Ruínas tão antigas que não se encaixam em nenhuma cronologia. Construções colossais que só poderiam existir com conhecimentos avançados. E lendas idênticas, surgindo em culturas separadas por oceanos inteiros. Por que ninguém fala sobre isso? Porque tantas descobertas acabam enterradas em relatórios que quase ninguém lê, ou são simplesmente chamadas de mito. Hoje nós vamos atravessar esse véu de silêncio e revelar as histórias de civilizações tão extraordinárias que podem ter mudado para sempre o destino do nosso planeta. Se você acha que já viu tudo, é porque ainda não viu nada. Começamos pela mais famosa de todas, Atlântida. Segundo Platão, Atlântida era uma potência marítima tão rica e tão avançada que suas cidades brilhavam como ouro sobre o sol. Palácios imensos, muralhas gigantescas e tecnologias que pareciam ter surgido de um futuro distante. Mas então, em apenas uma noite e um único dia de destruição, tudo desapareceu. Terremotos violentos e ondas colossais engoliram Atlântida sem deixar quase nenhum vestígio. Por séculos, estudiosos se perguntaram: será que Platão inventou essa história ou apenas registrou lembranças de um passado que poucos ousam acreditar? Hoje, cientistas e exploradores ainda vasculham os oceanos em busca de qualquer sinal dessa cidade lendária. Alguns acreditam que Atlântida pode estar escondida sobre as águas do Mediterrâneo. Outros apostam que seus restos dormem no fundo do Atlântico, esperando para serem descobertos. A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas as pistas continuam surgindo, desafiando tudo que aprendemos. E se Atlântida não for a única? Se está gostando dessa viagem pelo passado esquecido, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas descobertas. Nossa próxima parada fica no sudeste da Turquia, em um lugar que reescreveu tudo o que pensávamos saber sobre as origens da civilização, Göbekli Tepe. Quando os arqueólogos começaram a escavar essa colina isolada, acreditavam que encontrariam apenas ruínas comuns, mas logo perceberam que estavam diante de algo muito mais antigo e muito mais enigmático. Göbekli Tepe é um complexo de templos monumentais, construídos há mais de 12.000 anos, milhares de anos antes das primeiras cidades conhecidas. As pedras esculpidas pesam até 20 toneladas e exibem entalhes detalhados que retratam animais misteriosos, símbolos estranhos e formas que ninguém consegue explicar completamente. O mais intrigante é que naquela época, os seres humanos supostamente ainda eram apenas caçadores-coletores, vivendo em pequenos grupos nômades. Então, como ergueram um monumento tão colossal, sem ferramentas de metal, sem escrita e sem qualquer cidade por perto? Seria possível que Göbekli Tepe fosse o legado de uma cultura muito mais avançada, uma civilização cujos rastros desapareceram quase por completo? E você, acredita que essa é só mais uma coincidência? Ou estamos diante de provas de um passado que ainda não ousamos compreender por inteiro? Talvez a resposta esteja nos próximos lugares que vamos visitar. Nossa jornada agora nos leva ao território onde hoje é o Paquistão, às margens do rio Indo. Ali existiu uma das cidades mais avançadas e enigmáticas da antiguidade, Mohenjo-Daro. Mesmo depois de quase 5.000 anos, os segredos desse lugar continuam desafiando tudo o que sabemos sobre as primeiras civilizações. Mohenjo-Daro tinha ruas largas e retas, bairros planejados com precisão e um sistema de esgoto subterrâneo tão eficiente que só seria copiado milênios depois. Mas o que mais intriga os pesquisadores são as marcas de vitrificação,
pedras que parecem ter sido derretidas por um calor tão intenso que lembram os efeitos de uma explosão nuclear. Alguns estudiosos acreditam que tudo foi causado por incêndios antigos. Outros suspeitam que pode ter sido algo muito mais poderoso, uma força que ainda não compreendemos por completo. Como uma cultura tão avançada surgiu de repente e desapareceu sem deixar respostas claras? O que aconteceu aqui para transformar parte da cidade em um enigma que atravessa milênios? E se Mohenjo-Daro for apenas mais uma pista de que existia um conhecimento perdido, capaz de unir civilizações separadas por oceanos inteiros? Nos próximos minutos, você vai conhecer outros lugares que tornam essas perguntas ainda mais desconcertantes. Em pleno Planalto da Bolívia, a mais de 3.800 metros de altitude, ergue-se um dos maiores enigmas da engenharia antiga, Pumapunku. Nesse lugar remoto e inóspito, blocos de pedra gigantescos, alguns com mais de 100 toneladas, foram cortados e moldados com uma precisão tão extraordinária que muitos especialistas consideram impossível terem sido feitos apenas com ferramentas simples. Alguns desses blocos se encaixam como peças perfeitas de um quebra-cabeça colossal. Não existe argamassa entre eles, apenas cortes retos e encaixes tão exatos que até hoje desafiam engenheiros e arqueólogos de todo o mundo. Como uma cultura sem tecnologia metálica avançada e sem máquinas modernas conseguiu mover, esculpir e posicionar essas pedras imensas com tamanha perfeição? E o mais intrigante, por que construir tudo isso em uma região tão isolada, a milhares de metros acima do nível do mar, onde o ar é rarefeito e o trabalho se torna ainda mais difícil? Seria Pumapunku o vestígio de um conhecimento que desapareceu com o tempo? Ou apenas mais uma pista de que nossa história é muito maior e mais misteriosa do que imaginamos? Se esse mistério também mexe com a sua curiosidade, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Ainda temos muitas histórias fascinantes pela frente. No meio do Oceano Pacífico, cercada por águas cristalinas e recifes de corais, existe uma cidade tão misteriosa que muitos chamam de a Veneza Perdida do Pacífico, Nan Madol. Erguida sobre dezenas de ilhas artificiais, Nan Madol é formada por enormes blocos de basalto, alguns pesando até 50 toneladas, empilhados com uma precisão que parece desafiar todas as explicações convencionais. Essas pedras criaram canais estreitos, passagens secretas e construções monumentais que surgem do mar como se fossem fragmentos de uma outra era. O mais intrigante é que ninguém sabe ao certo como essas pedras foram transportadas até ali. Não existem registros de embarcações ou máquinas capazes de mover tamanhas estruturas por quilômetros sobre o oceano. Alguns pesquisadores acreditam que Nan Madol foi o centro de um reino poderoso, que desapareceu sem deixar respostas. Outros defendem que seus construtores dominavam um conhecimento que hoje se perdeu por completo. Por que alguém ergueria uma cidade inteira sobre recifes, isolada de todo o continente? O que motivou esse projeto tão grandioso e tão solitário no coração do oceano? E se Nan Madol não for apenas uma ruína esquecida, mas uma chave silenciosa que pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o nosso passado? Enquanto outras culturas antigas cresciam em diferentes partes do mundo, uma sociedade floresceu silenciosamente às margens do rio Indo, em uma região que hoje pertence ao Paquistão e à Índia. Era a civilização do Vale do Indo, também chamada civilização Harappiana, tão avançada que muitos dos seus feitos ainda desafiam o nosso entendimento. Suas cidades tinham ruas retas e largas, bairros inteiros organizados com precisão, e um sistema de esgoto subterrâneo tão eficiente que só seria replicado milhares de anos depois em outros lugares do planeta. Mas talvez o maior mistério esteja na sua escrita. Os símbolos gravados em blocos de pedra e peças de cerâmica nunca foram decifrados. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aquelas marcas queriam dizer, ou que histórias guardavam sobre quem viveu ali. Como um povo tão desenvolvido surgiu de forma tão repentina e depois desapareceu quase sem deixar respostas? Por que esses conhecimentos e a sua língua se perderam no tempo, enquanto outros povos continuaram a crescer e a registrar seus feitos? E se a chave para entender tudo isso ainda estiver escondida, esperando para ser encontrada em algum lugar que a gente nem imagina? Entre as lendas mais antigas que percorrem diferentes culturas, existem relatos sobre continentes inteiros que desapareceram sem deixar quase nenhum vestígio. Do Oceano Índico ao Pacífico, surgem histórias de civilizações tão antigas e tão avançadas que, com o tempo,
a memória delas se transformou em mito. Lemúria é um desses lugares. Alguns acreditam que era um continente imenso, que se estendia por milhares de quilômetros no Oceano Índico, habitado por um povo que dominava conhecimentos que hoje nem conseguimos imaginar. Outros defendem que tudo não passa de uma invenção criada para explicar fósseis estranhos e formações geológicas que ninguém entendia na época. No Pacífico, outra lenda ainda mais conhecida ganhou força: Mu. Segundo antigas narrativas, Mu teria sido um território gigantesco que afundou após uma catástrofe colossal, levando consigo uma cultura inteira e todos os seus segredos. Durante muito tempo, essas histórias foram tratadas como fantasia, mas fragmentos de tradições orais, mapas esquecidos e relatos de navegadores continuam a levantar perguntas que ninguém consegue responder por completo. E se por trás desses mitos existirem lembranças distorcidas de algo que realmente aconteceu? Talvez os contos sobre Lemúria e Mu não sejam apenas lendas, mas ecos silenciosos de um passado tão antigo que desapareceu antes mesmo da história começar a ser escrita. Quando reunimos todas essas histórias, uma pergunta se torna inevitável. Será que elas estão mesmo separadas ou fazem parte de algo muito maior que ainda não conseguimos compreender? Civilizações avançadas que surgem de repente, tecnologias que parecem fora do seu tempo, cidades erguidas em lugares tão remotos que desafiam qualquer explicação simples, e símbolos gravados em pedra que permanecem indecifráveis mesmo depois de milênios. Por que culturas tão distantes compartilham relatos sobre grandes catástrofes, dilúvios e reinos que desapareceram sem deixar rastros claros? Alguns pesquisadores acreditam que existiu uma civilização global, muito mais antiga do que imaginamos, que se fragmentou depois de eventos catastróficos, deixando pistas silenciosas espalhadas pelo mundo. Outros preferem pensar que tudo isso não passa de coincidências, ecos distantes de lendas que cresceram com o tempo. Mas, e se estivermos apenas arranhando a superfície da verdadeira história humana? Talvez o que conhecemos seja só o começo de um passado que ainda guarda segredos, esperando para ser descobertos. E se tudo isso for verdade? E se civilizações avançadas realmente existiram muito antes do que conseguimos imaginar, e os poucos rastros que restaram sobreviveram apenas como fragmentos de lendas? E se aqueles mapas antigos, as construções impossíveis e as histórias contadas por povos separados por oceanos forem, na verdade, partes de uma mesma memória, um eco distante de algo que aconteceu há muito mais tempo do que supomos? Talvez a verdadeira história da humanidade seja muito maior, mais antiga e infinitamente mais surpreendente do que qualquer livro ousou contar até hoje. A verdade é que talvez nunca tenhamos todas as respostas. Mas é justamente essa busca que torna a história tão fascinante. Cada ruína, cada lenda e cada pista esquecida nos lembram que o nosso passado pode ser muito maior e muito mais misterioso do que qualquer um de nós imagina. Se essas histórias também despertaram a sua curiosidade, deixa seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual dessas civilizações você acredita que realmente existiu. Aqui você vai descobrir muitos outros enigmas que desafiam tudo o que pensamos saber sobre a humanidade, porque no fim das contas, a realidade pode ser muito mais extraordinária do que qualquer ficção.